Olá, feliz sábado. Que bom que você ainda está aí conosco para nós começarmos agora mais um estudo, uma recapitulação da lição da Escola Sabatina, a nossa lição Flix. Não sei se você viu aí a animação. Quero já deixar aqui de primeira mão meu agradecimento à nossa designer que fez, que é a Angelita, fez ontem à noite e de fato ficou muito bom. Eu gostei bastante, né? E é bom para ter uma marca, né? Quem tem uma marca é lembrado, né? Quero também agradecer a você, agradecer ao Fidel pela mensagem que de fato foi maravilhosa, gostei muito. E quero agradecer a você e pedir que você continue conosco agora nesse momento que nós teremos a lição da Escola Sabatina, um momento tão especial e que certamente vai trazer um enriquecimento para cada um de nós maior do que aquele que nós já tivemos ao longo da semana enquanto estudamos. Eu sempre falo aqui, né? A lição da Escola Sabatina ela é muito especial porque ela nos leva à Bíblia. Ela faz com que nós estudemos a Bíblia e esse momento aqui também é especial, porque a gente consegue, às vezes, nas conversas, nas reflexões aqui, a gente ter um enriquecimento maior ainda do que nós tivemos em casa. Hoje, como vocês estão vendo aqui, temos mais alguns convidados novos. Deixa eu ver aqui. Dois são a primeira vez que estão participando. Então, eu quero estar apresentando eles para vocês, né? Como sempre, nós temos mantido aquela dinâmica, né, de 2 homens e 2 mulheres. Então, eu vou começar aqui pela minha direita, uma participante que já participou uma vez, e eu gostei muito, e obrigado, Sirlene, por ter aceitado o nosso convite novamente. Seja bem-vinda. Sábado, eu que agradeço. É muito gostoso a gente compartilhar, né, a recapitulação da lição. É muito bom. Então, é um prazer, uma honra. Muito obrigada. Obrigado nosso por ter aceitado. Ao lado da Sirlene, aqui do meu lado, tá, você já deve ter visto ele na hora do louvor, até estava ministrando para nós do louvor, né? O Natan. Natan, primeira vez aqui na Lição Flix, mas muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, né? Para quem não me conhece, meu nome é Natanael, né? Mas podem me chamar de Natan, que fica mais simples, né? E eu moro ali no Proab, tá? E congrego ali na igreja do Colina, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom estar junto, reunidos, para falar de Deus, né? Daquilo que a gente pode aprender para aplicar, né? No campo missionário, como a gente ouviu aí nessa manhã de sábado. Amém. Obrigado, Natanael, Natan. Como você falou, Natan, obrigado por ter aceitado o convite. Aqui na minha esquerda, eu vou pular o irmão, porque ele é a figurinha, aliás, ele é a novidade de hoje, né? Vou lá na ponta, na Jacileide. A Jacileide já participou conosco uma vez também, e ela está aqui conosco de novo. Muitíssimo obrigado, Jacileide, por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Bom dia, feliz sábado a todos. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, a gente poder debater, compartilhar, né, acrescentar aí o que a gente aprendeu durante a semana sobre o estudo. Amém. Que bom. E agora, aqui, né, o nosso irmão Cleuber. Cleuber. Meu irmão Cleuber, não conheço, né? Conheci acho que aquele dia que você estava aqui, que você chegou. Eu vou pedir que você se apresente. Acho que assim como eu, acho que muitos dos irmãos não conhecem. Seja bem-vindo, tá? E de antemão já agradeço por ter aceitado o convite de participar conosco aqui do Lição Flix. Eu que agradeço. Eu vim sábado passado aqui, foi a primeira vez que eu participei presencialmente aqui e confesso que eu fiquei muito entusiasmado, muito feliz de ver a lição. Aí o pastor me convidou para participar, vocês me convidaram para participar, falei, bom, nesse alto nível da lição, vou ter que estudar muito mais ainda. Fiquei muito feliz pelo convite. Graças a Deus estamos aqui para compartilhar também. Que legal. Cleuber, então, né? Obrigado, Cleuber, por ter aceitado, né? Então, aqui o pessoal vai ter a chance, essa aqui, né? O pessoal vai ter a chance de conhecer um pouco melhor nosso irmão, que está chegando recém na cidade, né? E quando tivermos a oportunidade de todos, novamente, de congregar pessoalmente, vocês podem estar, então, cumprimentando ele, né? Recebendo ele, chama para almoçar na casa, vamos fazer amizade, né? O povo adventista adora comer, então, é a oportunidade, tá? É importante. Olha aí, que legal, né? A lição dessa semana veio com o tema geral, né? Opa, tô na lição errada aqui. Possibilidades ilimitadas. Mais uma vez, como eu tenho falado ao longo das semanas, a lição ela segue toda uma sequência muito didática, muito lógica de aprendizado, né? A gente estudou sobre a necessidade de nós testemunharmos, por que nós precisamos testemunhar, a forma como Jesus olhava as pessoas, né?
até aquelas pessoas que às vezes, o Fidel falou bem aqui, né? Às vezes a gente quer escolher para quem testemunhar, para quem falar de Jesus. E aqui falando assim que tem pessoas que são improváveis, mas aquelas pessoas nós precisamos falar. Falamos sobre oração intercessora, oração pelo nosso próximo. Semana passada nós falamos, né, da capacitação que o Espírito Santo dá a cada um de nós para testemunhar. Essa semana a lição veio com esse tema possibilidades limitadas, né? Na linha do que nós falamos semana passada, quando a pessoa ela é capacitada pelo Espírito Santo para testemunhar, quando essa capacitação ela vem em cada um de nós de forma plena, aí, meu querido, as possibilidades são ilimitadas, né? Não tem limites para o que Deus pode fazer através de você, através de mim, através de cada um de nós, quando nós recebemos a capacitação plena do Espírito Santo. Ilimitado, porque nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. O Deus que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser no universo, Ele pode fazer. E se você se render nas mãos desse Deus, Ele pode fazer qualquer coisa por seu intermédio. Então, essa é só um pequeno esboço daquilo que nós estaremos estudando, né? Vou deixar livre aqui mais uma vez, eu não gosto de ficar apontando o nome, né? Não gosto de intimidar, vou deixar livre assim. Mas vocês, qual foi a impressão inicial? Não precisa falar tudo, né? Mas assim, qual foi a impressão inicial que vocês tiveram da lição dessa semana? E qual que é a importância, né? Mais uma vez, qual que é a importância desse tema para o momento atual, para a conjuntura atual que nós estamos vivendo neste mundo? Assim, falando em poucas palavras, né, teve a oportunidade para todo mundo falar algo, né, pontuar algo da lição, né, primeira parte de sábado. Logo de primeira eu percebi que para Deus não tem limites, né? Deus, qualquer pessoa nas suas mãos pode ser um instrumento valoroso no que se refere a compartilhar a mensagem de Deus, né, com outras pessoas. E Deus, Ele usa muito aquilo que temos, né? Ele valoriza aquilo que temos. Os dons, os talentos, na verdade que Ele dota a gente de dons e talentos, né? A gente vai ver isso muito aqui na lição. E então, de cara, eu já percebi que para Deus não há limites, né? Para nos capacitar, né, para a sua boa obra. Amém. Eu queria colocar também o seguinte, que é importante a gente pensar que Deus, Ele nos chama, mas Ele não nos chama e deixa ao léu, vamos dizer assim. Não, muito pelo contrário, Ele capacita-nos, né? Então, é importante isso que o Natan falou, né? E é importante a gente salientar que Ele nos chama, mas Ele nos capacita. Então, a gente não tem que ficar parado ou preocupado se eu tenho ou não dom ou se eu vou ser útil na obra. Se Ele te chamou, é porque você é útil. Silene, olha que legal, né? Muito legal que ela comentou, porque assim, a gente tentando olhar um pouco na esfera dentro do nosso mundo secular mesmo, é como se Deus, imagina um patrão chamando um empregado. Ele fala assim, ó, vai lá por exemplo, entrega esse produto aqui para o cliente tal. E aí o patrão, você fica lá esperando, né? Ele não te dá um carro, não te dá uma moto, você não vai querer, você às vezes não consegue fazer por si só. Aí lá fora, né? Você espera que seu patrão te dê o instrumento de trabalho. E na obra de Deus não é diferente. Do jeito que você falou, não é diferente, né? Aquele que chama, e como você bem disse, ele chama a todos. Ele dá os instrumentos necessários e a capacitação necessária para que a gente efetue o trabalho, né? Muito bom, gostei. Exatamente, e através do seu serviço, né? Às vezes, como eu lembrei do irmão Zione, né? Que ele gosta sempre de abordar a gente no estudo, né? Quando eu tinha reunião antigamente. O que essa foto revela, né? Aqui a gente vê um pedreiro, a gente vê quem está aqui com a Bíblia na mão pode ser um pastor, e tem médico, né? Então a gente pode utilizar esses dons, né, esses instrumentos que nós temos profissionais, né, cada um em sua área, para poder levar a palavra de Deus, né? Então de início aqui o que eu consegui entender é que a gente pode também estar aproveitando, né, daquilo que a gente aprendeu profissionalmente e somando aquilo que Deus nos deu, né, através dos dons e talentos,
para poder estar compartilhando a palavra dele. Amém. E complementando um pouco do que todos falaram, referente ao uso de tudo isso que nós estamos falando aqui. A importância de tudo isso, se não for feito o uso dele para a obra de Deus, se torna inútil. E quando é inútil, não serve para nada. A gente vai ver no decorrer da lição, a gente vai estudar sobre isso, a gente vai definir ou discernir aí o que são talentos, o que são dons, a gente vai, no decorrer da lição, falar sobre isso. Mas a utilidade de tudo isso que faz toda a importância. Muito bom. A gente olha aqui na lição de sábado, ela faz questão de nos chamar de luz do mundo, embaixadores em nome de Cristo, sacerdócio real, né? Então a gente assim recebe um cargo, um título, e nós somos comissionados a realizar um trabalho. Como a Jacileide falou bem aqui, eu reparei, eu não sei se eu já comentei aqui algumas vezes, eu sempre comento, eu sou apaixonado nesses desenhinhos aqui que fazem lição. Eu acho de uma... Diz muita coisa, né? É demais. A pessoa consegue resumir, sintetizar, parece que a lição inteira em um desenho. Eu sou apaixonado, né? Quando você olha aqui, tem, para mim, né, pelo menos, 3 desenhos diferentes, três profissões diferentes. Tem ali um pedreiro, tem um médico com aquela coisinha que vê o batimento cardíaco, eu não sei o nome, e tem alguém com a Bíblia pregando, né? E aí eu vou para o verso áureo, que eu tentei decorar, mas não consegui. Mas um só é o Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. Olha só, 3 profissões diferentes, mas o verso principal fala que é um só o Espírito que distribui a cada um, né, conforme lhe apraz. Então a primeira lição que a gente consegue tirar do nosso verso-chave é que o Espírito que dá os dons. É o Espírito que dá conforme lhe apraz, né? Do jeito que ele quiser, do jeito que ele achar melhor. E ele dá a cada um individualmente. Então todos recebem, né? E aí você vai lá para a parte do domingo. Diferentes nos dons, mas unidos no serviço. Quando você olha para a igreja de uma forma geral, os dons das pessoas são iguais? Não. Vamos citar aqui exemplos de dons, que a gente só de olhar de uma forma superficial pela igreja, exemplos de dons que nós conseguimos constatar facilmente ali. A gente pode colocar dom de pregação, Dom de né? pregação. Dom missionário, o dom de ser receptivo, Muito né? bom. O dom de cantar, então assim, dom de talvez estar lidando com as crianças, né? Muito bom. Então são muitos e muitos dons, né, que a gente observa, né, na igreja de uma forma assim simplória, mas a gente sabe que ainda tem outros dons que muitas vezes não aparecem, como aqui, né? Ó, a gente tem aí os nossos. Olha que legal, Sirlene, né? muito bom isso que você falou. Você me lembrou. Os que estão ali no som, o sonoplasta, né, câmera e assim por diante. E então eles estão nos bastidores. E assim é na igreja também. Muitos estão nos bastidores. Às vezes ele não consegue estar lá no púlpito pregando, mas está fazendo um trabalho incrível missionário, né? Muito então bom. a gente sabe que são muitos os dons, né? Muitos. Eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco pessoal para vocês, tá? E não se acanhe de falar. Eu gostaria que cada um de vocês falassem olhando para si próprio, porque se você não souber responder essa pergunta para si próprio, Já sei que você vai perguntar. ao longo da lição nós vamos ajudar a responder essa pergunta. Olhando para si próprio. Jacileide, começar aqui na ponta, né? Jacileide, me fala um dom que você, olhando para você própria, você consegue identificar assim, ó, eu tenho um dom de Deus para isso daqui. Aí cada um vai falar um dom que tenha, ou que acha que tenha, né? Às vezes a gente vai confirmar o dom depois aqui na lição. E aquele que não souber, não sei, não tenho dom de nada. Aí depois a gente vai ajudar a pessoa também a achar o dom dela aqui. Fala aí um dom que você acha que você tem. Por que você conversou comigo? Porque você tá na ponta, então vai. Primeiras mulheres, eu sou cavaleira. Esse é um dilema que eu estou vivenciando há um tempo. Estou ainda descobrindo qual seria esse dom. Embora muitas pessoas já falaram para mim em termos de liderança, outras coisas, mas
eu vou colocar liderança pelo fato de muitos terem falado isso para mim. Mas Legal. eu particularmente ainda fico meio... Estou ainda me redescobrindo. Tranquilo, ao longo da lição a gente vai descobrir. Irmão Cleuber, um dom aí que Eu acredito que amizade e também servir. muito bom, gostei. Natan, um dom que você identifica. Self, né, que eu me auto-identifico que eu tenho esse dom. Sim, é um dom de falar de Deus assim para as pessoas. Eu já percebi quando eu falo, quando é o dom de evangelizar, né? Legal. Eu me empolgo, né? Eu me empolgo bastante. Você gosta eu disso? gosto de Legal, falar. ó, esse é Eu gosto o- de falar com o as pessoas gostar sobre Deus, né? é um Então, fator importante. eu me empolgo bastante e às vezes até não dá oportunidade para outra pessoa, né? A pessoa que eu estou passando, né? Então, eu fico Aham. muito maravilhado quando Deus vai alimentando a mente da gente. Então, assim, isso, eu creio que esse deve ser o meu dom mais forte, porque a gente, na verdade, a gente tem vários, né? Sim. E Deus vai, né, aprimorando e Muito bom. crescendo na obra de Deus. Sirlene, um dom. É bom ficar por último, né? Sim. Nesse caso, aí você fica pensando. Mas assim, um dos dons que eu vejo em mim é no cuidado de criança. Eu gosto muito de lidar com criança, né? Então, assim, também gosto muito da parte de comunicação, né? Me comunicar com as pessoas. Também gosto da parte de cozinha e organizar, né? Às vezes, assim, Junta panela. junta panela, acampamento, sabe, Legal. assim, organizar essas coisas, assim, gosto também. Muito importante esse dom. Por sinal. No passado a gente já organizou 2 acampamentos aqui, então assim, é gostoso. Essa parte de organização, De né? Você foi secretária organização. da igreja há muitos anos, né? Então também. Então é como o Natan falou, né? A gente assim tem vários dons, alguns que se destacam, né? Então acho assim que o dom que talvez eu acho assim que seja mais destaque é esse, né? Legal. Na cuidado com criança, que eu gosto, já é também a minha profissão, né? Então, Ah, é verdade, você é professora, né? Agora, olha que legal, né? Cada um falou mais ou menos uma coisa diferente. Quando você olha para a lição, essa aqui, José, quando você olha para a lição, você olha para os apóstolos de Jesus, você vê neles características diferentes. Né? Você olha para Mateus, por exemplo, ele era cobrador de impostos, né? Provavelmente lidava bem com finanças, com matemática, né? Porque a pessoa que não é boa de matemática, às vezes se perde na sua própria casa, na sua própria, né? Imagina. Então, ele era bom. Aí você olha para Pedro, ele tinha naturalmente uma habilidade para liderança. Apesar de ele ser um pouco pavio curto e tal, ele estourado, às vezes, né, não pensava direito antes de falar, né, mas ele tinha habilidade natural para ser líder. Aí você olha, por exemplo, para Tomé. Tomé, ele era incrédulo, mas você pode olhar isso também do lado bom. Ele tinha o dom de ser questionador. E é bom você ter perguntas, né? Tem uma frase famosa da TV Cultura que fala assim, né? Que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas. Então, é bom você ter, às vezes, no grupo, um questionador dizendo, por que a gente faz isso? Por que a gente faz dessa forma? Será que não poderia fazer de uma forma diferente? Talvez melhor? Então, ter alguém questionador é bom sim. Tem outro aqui, deixa eu ver, que eu tinha anotado. André era alguém sociável. Alguém que tinha, talvez, o dom da amizade, né, de se relacionar, o relacionamento interpessoal. Então, quando você olha para a Bíblia, aqui entre nós mesmos, que nós falamos, e também nos apóstolos de Jesus, nós vemos uma diversidade imensa de dons. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Né? Basta você olhar superficialmente mesmo, na própria obra criativa de Deus, você vê que Deus é um Deus de muita criatividade. Olha para as flores. Quantas flores diferentes não existem? Olha para os animais. Eu não sei, deve ter uma infinidade imensa, né? Infinidade, possibilidades infinitas, né? Ilimitadas. Tá tudo interligado. Quantas espécies tem? Quando você vai olhar gato, só gato, eu vou falar de gato porque eu gosto de gato. Só de gato, Deus criou não sei quantas espécies de gato. Né? Então, assim, olha só para o ser humano. Nós temos ser humano com pele clara, com pele parda, com pele amarela, com pele vermelha, com pele morena. Nós temos olhos de várias cores, cabelos de várias cores e formas. Então, assim, Deus é um Deus de criatividade. E se ele é criativo, ele é criativo também na atribuição dos dons. Né? Deus consegue atribuir dons diferentes para pessoas diferentes, mas todos para alcançar um mesmo serviço, um mesmo propósito. E qual é o propósito dos dons, então,
que Deus nos atribui? Ah, é uma pergunta. Qual é então o propósito dos dons que Deus nos dá? Falar sobre ele, servi-lo, né, através, né, compartilhar a palavra dele, né, através de nossos dons, é isso. Resumindo. É unir todos os dons para o funcionamento do corpo, que é Cristo. E Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. O nosso irmão aqui que pregou, Fidel, né? Fidel. Ele falou muito bem isso. Às vezes nós apoiamos as nossas imperfeições ou os nossos, vamos dizer assim, o nosso sucesso a outras pessoas. Igual nosso irmão pregou aqui, falou, às vezes a gente reclama que não faz isso porque não aconteceu aquilo e a gente deixa de exercitar o dom, o talento que nós temos natural e o dom do Espírito Santo que está sobre nós. E acabamos perdendo essa função do Espírito e corremos o risco de perder até. Você falou da questão do corpo de Cristo e o texto da lição, né? Eu vou até pedir para onde vocês lerem para nós. Tá lá. E você que está em casa também, já acompanha a leitura do texto, tá? Pega a sua Bíblia, né? Você tem que estudar a lição, é estudar a Bíblia. Então, esteja com a sua Bíblia aí. E nós vamos ler aqui ó, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou pedir para alguém. O mais bonito aqui pode ler, tá? Vamos ver quem vai ler primeiro, né? Saudoso? Não vale eu, tá? Mas 1 Coríntios, 12. capítulo 12, o verso 12 e 13. Tá. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Muito bom. Olha só que interessante. Paulo ele utiliza essa analogia do corpo humano, não só aqui em Coríntios, ele utiliza em várias das suas cartas essa analogia. E por que essa analogia ela é tão própria para descrever os dons do corpo de Cristo? Por que essa analogia serve tão bem, encaixa tão bem nessa situação? Eu penso porque cada sistema, cada órgão, cada detalhe do nosso corpo, eles são diferentes e serve para alguma coisa, tem um objetivo. Por mais simples que seja, né? Até a lição colocou a questão dos cílios, então às vezes parece assim tão insignificante os cílios, né, nos nossos olhos. Mas e se não tivesse? Né? Então, quanto de poeira, às vezes irritação. Então, da mesma forma que o corpo tem as suas partes diferentes, mas se tornam únicas em um único corpo, assim também a igreja. Todos nós somos diferentes, né? Cada um com a sua cultura, né? Cada um no seu caráter, isso, sua personalidade, tudo isso. E aí nós temos que formar um único corpo para chegar na missão, né? E a missão, também a lição falou bastante disso, né? Então, os nossos dons é para que a gente chegue nesse objetivo, na missão que Deus deixou para nós, que é a pregação do Evangelho e preparar outras pessoas para o reino dos céus. Né? Então, eu acho que isso é muito próprio mesmo, o corpo, porque os nossos dedos, né? Nós temos 5 dedos, mas todos eles são diferentes. Como eles você ia não segurar são o copo iguais. se não tivesse o seu polegar, né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente despreza um dedo, né? Mas se não tivesse o polegar, talvez você não conseguisse segurar o copo tão bem. Ou, sabe o que eu li esses dias? Eu achei até interessante. Que o dedo mindinho lá do pé, o menorzinho. Eu ia falar sobre você ia isso. falar isso daí? Mas falar, pode então. falar, não sei se é a mesma coisa. É que ajuda no equilíbrio do corpo. O equilíbrio do corpo. Olha isso. que Acho legal. Que eu li, talvez o mesmo artigo. A gente despreza, né? O bendito, mas quando você bate ele ali na quina da mesa, você lembra dele. Mas olha que interessante. E eu fico olhando assim o que a finalidade de todos esses membros falando a respeito do membro do corpo, né? Eles têm uma finalidade de servir, né? Ele serve o corpo, né? Por exemplo, o coração, né? Ele serve para
bombear o sangue, né? O sangue serve para nutrir todos os outros organismos do nosso corpo, né? Os olhos servem para enxergar. Aí esses dias eu comentando a lição lá com a minha esposa, a gente estudando, eu fiz uma pergunta assim, já imaginou se a gente fosse todo mundo pé? Ou se a gente fosse todo mundo orelha, Vixe, né? né? Como é que seria, né? Então, assim, a gente já vê isso quando Jesus ele foi muito sábio, né? Quando ele chamou os discípulos. Ele poderia chamar só especialista em matemática. Né? Ele poderia chamar só especialista em ciências Já pensou humanas. se todos fossem líderes? Ou se todos fossem líderes, né? Então, assim, ali a gente já percebe que Deus chama todos, né? De diferentes dons para servir, né? Com um propósito. É o propósito mesmo, né? O propósito de servir, né? Servir, né? A missão, servir o corpo de Cristo, né? E a gente sabe que Cristo é a cabeça, né? Nós somos os membros, né? Que estão ali para servir. Né? Olha que legal isso que você falou. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Que às vezes a gente tem essa mania de invejar o dom do outro, né? O pé queria ser mão. E às vezes o nariz queria ser olho. Ah, mas o olho é tão bonito, né? Mas eu não queria ser nariz, eu queria ser olho. E aí, estudando a lição ontem, tem um pastor que comentou, eu achei sensacional o comentário dele. A gente tem mania de atribuir mais importância a certos dons. Ah, queria pregar, queria cantar, igual o Leonardo Gonçalves lá, né? Rafael Lapinho. E às vezes nós temos essa mania Mas você falou bem certo o que você falou, né? Olha o coração, por exemplo. O coração tá lá interno, né? Ninguém nem vê. Só sente falta na hora que para, né? Parou de trabalhar, aí você sente falta. Ah, cadê o coração? Parou de trabalhar, você sente falta. Então, e tem as pessoas que estão nos bastidores, né? Eu falei que o Gustavo cobrou de mim semana passada, eu vou falar, né? Baseado no sermão do pastor Jean, domingo. Quem não lembra, não prestou atenção no culto, né? Mas o pastor Jean falou lá do termostato e termômetro, né? Lá, o Diego, lá, pastor, o pessoal que está ali na frente, né? Canta, faz a lição, tudo termômetro, né? Tudo só aparecendo. E o termostato é o que faz funcionar a temperatura. O pastor Jean falou disso no sermão. Então eu quero deixar aqui o agradecimento ao pessoal do termostato ali, ó. A Sirene falou bem, né? O Ayrton, a Angelita, o José, o pessoal que fica no som, fica na câmera. O Gustavo, que não está aqui hoje, mas sempre está, né? O pessoal que fica nos bastidores ali, ó, são dons. Os que vieram limpar também. O pessoal que veio limpar. Isso, olha, né? são dons, né, que estão servindo ao mesmo propósito, né? O coração não está aparecendo. A gente gosta de falar do olho, né? Ah, o olho bonito e tal. Aí ele falou do cílio. E teve uma esposa de um pastor, não vou falar quem foi, que falou para mim assim, né? Ah, certa vez chegou numa igreja e tal, e a irmã veio perguntar: ah, você canta? Não. Ah, você prega? Não. Ah, mas é esposa de pastor, né? Você dirige o Ministério da Mulher? Não. Poxa, né? Ah, mas o que você faz? Ah, eu apoio o pastor para que ele possa apoiar a igreja, né? Eu falei, poxa vida, né? É o cílio aí, né? Quando eu estava lendo a lição, né, a gente olha para o olho, dá valor no olho. Ah, o olho é bonito, o olho está aparecendo ali. Mas se não tivesse o seu suporte por trás ali, o cílio, essa esposa do pastor, que é o suporte do pastor, não tá ali desenvolvendo o papel, né? Então, assim, todos são importantes, nenhum é mais importante que o outro. O que a gente não pode é querer invejar o dom do outro. Por quê? Aí o que o pastor falou que eu ia falar e fez eu dar toda essa volta. É que a gente querer usar o dom do outro é igual Davi querer lutar com Golias querendo usar a armadura de Saul. Não encaixa em você. Não foi feito para você. Deus tem para você o dom exato. Para Davi era a funda com as 3 pedrinhas, né? Não era para ele usar a armadura de Saul. E às vezes nós estamos querendo usar a armadura de Saul, a gente está querendo o dom do outro, sendo que Deus deu para nós um outro dom diferente. Então essa é uma lição que para mim foi muito forte. Essa lição também fala da questão de não se sentir inferior, né? Como a própria irmã colocou, pessoas que ajudam na limpeza da igreja, né? Ou muitos ficam nos bastidores. E aqui é bem claro, né? Todos os dons são importantes. Todos os dons são importantes. Verdade. A próprio verso para memorizar fala sobre isso que você acabou de dizer. O Espírito distribui como lhe apraz. Então, é de acordo como o corpo de Cristo necessita. Então, Deus capacita cada um de nós com os dons. Aí, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos ficar invejando outras pessoas, o dom dos outros, ou vamos exercitar o que nós temos? Então, isso é algo que a gente tem que fazer, porque aqui o objetivo
da parte do domingo aqui, falar sobre unidos no serviço. Ele falou 2 vezes a palavra serviço. Aham. Não adianta ter o dom e não agir no Não usar. serviço. Não Não usar para o serviço. Muito bom. Deixa eu ler o comentário ali do pessoal. Eu esqueci de falar. Essa, né? Eu esqueci de falar. Mas, pessoal, por favor, deixe seus comentários. Eu faço questão, né? A gente lê aqui sempre que possível. E ainda que não dê tempo de ler, a gente sabe que o tempo é muito escasso. Não, ó, eu fiz uma promessa aqui semana passada e eu cumpri, né? Quem deixou o comentário pode ir lá no Face, se não recebeu notificação. Eu deixei o coraçãozinho lá, o like no comentário de cada um. Eu li seu comentário e deixei o like. Então, deixe seu comentário. Olha lá, o comentário do nosso pastor Darcy. Deixou um comentário aqui muito, muito bom, né, pastor? É importante saber que as listas de dons apresentados na Bíblia não são exaustivas, né? Uma vez que as necessidades da igreja variam de acordo com o tempo e o lugar, Deus sempre vai conceder os dons necessários. Alguns deles não existiam em outras épocas. A questão, então, não é o dom em si, mas a disposição em servir, pois Deus capacita e concede dons a todos que estão dispostos a se colocar a serviço de Deus. Que maravilha de comentário. Que benção esse comentário, né? Muito bom mesmo, pastor. Só faltou a citação do livro, de tão boa que ficou, né? Muito bom. Muito bom. Realmente eu gostei. Cadê? Tinha mais comentário, né? Falaram para mim que tinha mais comentário. Olha lá, ó. Agora comentário do pastor Popodovski, tá? Diante dessa verdade, imaginem o quanto uma pessoa pode se desenvolver e crescer no serviço de Deus, né? Se você para imaginar, as possibilidades são ilimitadas. Isso, eu vi um comentário do pastor Dudu essa semana. Ele falando sobre isso, ele comparou ao músculo. Ele é o que treina, né? Isso, ele é o mesmo. pastor que treina. Aí ele falou sobre isso, que o pastor acabou de comentar aqui também. Esse exercício diariamente criam pequenas lesões no músculo e você exercitando, ele vai ficando maior e você vai desenvolvendo. Gostei, pastor Eduardo Batista é pastor bodybuilder, né? Tem o comentário. Fidel queria comentar? Ah, tá. Tem o comentário do Fidel aqui, ó. Ninguém foi chamado por Deus para ficar na inatividade, pois todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário. Todos temos um talento, um dom dado por Deus. Eu, Fidel Castro, creio piamente nisso. Muito bom, Fidel. Olha, aqui o nível está altíssimo. Tem uma questão também que eu pensei, isso aqui na minha reflexão hoje de manhã, estudando, e como é verdade, né? O texto de Paulo fala assim que nós somos o corpo, não fala que nós somos a cabeça, ele fala que a cabeça é Cristo. E muitas vezes nós, como irmãos, nós como cristãos, a gente quer ser a cabeça, né, da igreja. Ah, você vai fazer isso. Não, você vai fazer. Não, a gente às vezes quer mandar, quer direcionar, né, a gente quer determinar o que cada um vai fazer e esquece que quem é a cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Então essa é mais uma lição que nós precisamos extrair. Ali na lição de segunda-feira, Deus, o doador de todos os dons. Tem um texto lá que eu vou conclamá-los a ler conosco. Marcos 13, versículo 34. Antes eu vou ler, não precisa fechar, né? Antes eu vou ler Tiago 1,17. Tiago 1,17 fala assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Efésios 4, 7 e 8 fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, ele deu. E agora sim, Marcos 13, 34. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Né? Então, assim, a minha pergunta para vocês: para quantas pessoas que Deus dá os dons? Todos. Todos, não tem nenhuma exceção. Sem exceção, todos. Então, assim, se a pessoa que está assistindo nós aqui agora, vai falar assim: eu não sei qual que é o meu dom. Será que Deus não deu o dom para mim? O que a gente responderia para essa pessoa? Deus deu o dom a todos. Inclusive, a lição, ela vem colocando para a gente, se você ainda não descobriu o seu dom, que você ore, peça para que o Espírito Santo, ele direcione a sua vida para que você possa descobrir qual é o seu verdadeiro dom. Então, a gente tem que fazer isso, orar, né? Porque eu achei interessante ali, só um parágrafo ali na parte do domingo que fala, né? Quando dedicamos totalmente nossos dons a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença eterna.
Então, veja bem, a responsabilidade é de, no caso, eu e você descobrir o verdadeiro dom para que a gente possa fazer essa diferença, né, na vida das pessoas. Então, eu tenho que realmente aperfeiçoar meu dom. Eu tenho que descobrir e depois aperfeiçoar. E se eu não sei, buscar a ajuda do Espírito Santo, né, para que eu possa desenvolver da melhor maneira possível esse dom e completar a missão. Interessante que quem dá o dom é Deus, né? Essa parte é terça-feira, né? Segunda-feira. Quem dá o dom é Deus. Né? Então, assim, ó, eu não posso perguntar pro meu pastor, pro meu irmão, pra uma outra pessoa. Eu tenho que perguntar para quem? Para Deus. Eu tenho que procurar Deus e perguntar para Ele, Senhor, qual é o meu dom? Aonde eu me encaixo para me servir? E isso eu quero desenvolver, né? Porque às vezes um simples dom de distribuir um folheto, né? De apertar a mão de alguém, de dar um abraço, ser uma pessoa receptiva, isso aí é um dom especial que nem todo mundo tem, né? E às vezes gosta de abraçar, gosta de recepcionar, gosta de dar um bom dia, né? Gosta de se comunicar. Então são simples dons, mas quando aplicado dentro do ministério, né? Dentro do corpo de Cristo, né? É como os cílios, né? Foi falado, Você né? falou, É bem diferenciado. essa questão que você falou, eu achei bem interessante, que é da questão da facilidade que nós temos com algumas coisas, né? Porque Deus dá os dons para nós de acordo com as características pessoais que cada um de nós temos, né? Então, às vezes a nossa personalidade vai indicar o dom que Deus vai nos dar. Digamos, por exemplo, que você seja uma pessoa extremamente introvertida. Eu sou tímido demais. Aí você acha que Deus vai, às vezes Deus vai te dar o dom de pregar? Mas peraí, para pregar você precisa ser um pouco mais extrovertido, né? Ah, eu não gosto de criança. Aí você acha que Deus vai te dar o dom de ser professor do primários, dos juvenis? Então a gente precisa entender que Deus ele vai dar os dons, primeiro, de acordo com a necessidade. Ele não vai dar o dom, ele deu dons de línguas, por exemplo, lá no Pentecostes, porque era uma necessidade daquela época. Hoje, por exemplo, aqui nessa sala, alguém precisa falar inglês? Não. Aqui? Não. Não. Então Deus ele dá o dom de acordo com a necessidade e de acordo com o perfil de cada um dos seus servos, né? A gente precisa olhar para essa questão antes de... Complementando o que você falou aí, aqui no estudo de segunda, eu gosto sempre de deixar rabiscado o que me chamou a atenção. Então, fala assim, ó, ele nos concederá os dons do Espírito Santo mais adequados à nossa personalidade e usará da melhor maneira nossas habilidades para servir a sua casa e glorificar o seu nome. Então, como você falou, né? Deus não dá qualquer dom, ele vai dar o dom de acordo com a sua personalidade, né? É como você falou aí, se a pessoa é introvertida, né? Não tem aquela habilidade de estar expondo, conversando, se comunicando, então não tem como Deus dar um dom para uma pessoa para pregar, né? Então vai ter um dom de acordo com aquela personalidade, como os próprios discípulos, né? Mas é interessante também que não é porque você não tem um dom que você não possa desenvolvê-lo. A lição traz uma diferença ali entre talento e dom. Sim. Alguém entendeu a diferença? Alguém gostaria de explicar para nós aí qual que é a diferença? Eu fiquei um pouco confuso. Alguém entendeu a diferença? Bom, eu vou falar o que eu entendi. Legal. A diferença entre Me talento perdoe se eu estiver equivocado. Não? Mas, assim, o que eu entendi é que o talento é algo natural, que você já nasce com ele. E o dom, a partir do momento que você se consagra a Deus, ele pode usar esse mesmo talento que você nasceu com ele, natural, e pode virar um dom porque você vai usar para a evangelização, Muito bom. para a igreja. Por exemplo, aqui, então, agora você falou, me veio na mente, a irmã Silene é professora. É um talento que ela tem de ensinar. Aí, se ela vem na igreja e ela tem uma classe lá de escola sabatina, ela está ajudando ali a ensinar a palavra de Deus, então aquilo que era um talento se tornou um dom também. Exatamente. Muito bom, gostei. É o que eu sempre falo, né? Eu amo isso aqui porque a gente acaba sempre aprendendo muito, né? Com a lição da escola sabatina. Uma coisa que eu anotei aqui, depois eu vou compartilhar com os irmãos até, eu não sou de fazer isso, mas eu sempre tenho meus comentários, ó, a plaquinha subiu, né? Eu sempre tenho meus comentários porque eu anoto tudo que eu queria comentar, mas nunca dá tempo de comentar tudo, né? Então depois eu vou pegar os meus insights aqui e eu vou mandar lá no grupo da igreja para quem quiser depois, né?
colocar assim, comentários do Diego, da lição, né? Só para... Mas os dons não são nossos, né? São de Deus. Verdade. Esse é um detalhe que me marcou. E ele vai cobrar, né? Ele vai Ele cobrar. vai cobrar um dia os talentos que ele, os dons que ele deu, né? Se foi aplicado no serviço. Então, a gente tem que ficar esperto, né? Quanto a isso, que Deus um dia ele vai chegar e ele vai cobrar. Então, vamos aproveitar a oportunidade, né? Todos nós, de aplicar, né? Aquilo que Deus, né? Nos habilitou, né? Para fazer no seu serviço. E a gente se sente feliz. Ó, é interessante que quando você não... vou usar a palavra que o nosso pregador falou pela manhã. Quando a gente não entra no campo missionário, a gente fica inativo. Quando a gente entra no campo missionário, a gente fica feliz e a gente se sente útil, né? Quando você fala de Deus para alguém, né, você se sente assim, poxa, o seu dia é melhor, né? Ou a sua semana ela é muito boa, né? Agora, quando você passa semanas e semanas que você não compartilha com ninguém, nenhum versículo, né? Não fala de Deus, não fala durante a semana de Deus para ninguém. Quando você bate de frente com uma mensagem que Deus é Deus que está usando aquela pessoa para falar contigo, você, poxa, eu tô devendo, né? Meu nome tá em vermelho lá no céu, né? Uhum. Concordo contigo, é exatamente como me sinto quando passa a semana e sempre falta alguma coisa, né? Eu já sei o que é. Uma coisa que eu sempre eu peço nas minhas orações para que Deus sempre me encaminhe mais para estudo bíblico. Uma coisa que eu gosto de fazer é estudo bíblico. E assim, Deus tem me abençoado bastante, né, com 2, 3 estudos bíblicos. E sempre, quando termina sempre aparece mais um. E uma outra coisa também que eu precisei essa semana, né, um pequeno testemunho, na minha empresa, uma coisa que eu sinto que o meu gestor ele confia em mim, né? E sempre quando tem algum funcionário lá em cima que vai conversar com ele tem algum problema, né? Ele sempre me pede para acompanhar aquela pessoa, para tomar água, aquela coisa. Tá? É nesse momento que eu começo a conversar da palavra de Deus. Já aproveita. Aproveitar as oportunidades. E essa senhora, ela estava bem abalada devido à mãe dela, que tá com problema de Alzheimer. Uhum. Né? E eu senti naquele momento a necessidade de orar. Ela já ia levantar, falei assim, não, bora sentar aqui um pouquinho, deixa eu orar pela sua mãe. Posso? Orei, né? E no dia seguinte, ela me abordou, não me lembro se ela me chama de baiana, porque lá na empresa ela me chama de baiana. Me abordou no meio do caminho. Depois eu quero conversar contigo, eu quero que você faça aquela oração nova comigo, porque eu dormi em paz. Olha que Senti legal. em paz. Então, assim, quando a gente pede, né, nas orações, tenha certeza que Deus ouve e nos concede. Cecileide, que legal que você falou, porque às vezes a gente tem vergonha, né? Ó, então, já tô vendo um dom em você aí, que é ser sem vergonha, no bom sentido. De chegar e falar, para orar com a pessoa, né? Porque às vezes nós temos, né, vergonha de fazer esse tipo de coisa. Vixe, eu sou uma pessoa... Você vê eu aqui apresentando o Lição Flix, você acha, o Diego é extrovertido. Não mesmo, eu sou muito tímido. Deixa eu ler os comentários ali que deixaram para nós, e daí a gente vai rapidinho ali para avançar, senão a gente não consegue cobrir todo o tema, né? Tem o comentário da irmã Neide, do Agnaldo, que ela colocou assim, comentando a respeito da lição. Há também momentos que o Espírito Santo concede dons que as pessoas jamais imaginaram que poderiam ter. Elas encontram satisfação em usar seus dons recém-descobertos para o serviço do Senhor. Como parte do corpo de Cristo, sentem alegria em dar sua contribuição para edificar e participar de sua missão. É bem o que você falou, né? A alegria de participar, a gente tem uma necessidade, né? Tem mais comentário ali, cadê? Só um pouquinho, já vai colocar. Ó, o comentário da Cláudia, nossa jovem aqui, ó. Cláudia comentou, né? Por decorrência do pecado, vivemos em uma sociedade onde a pessoa é reconhecida pelo que tem. E as pessoas, quando passam a servir a Deus, às vezes se deixam levar por essa influência de sonhar ter um dom visível para obter reconhecimento. Mas muitas vezes não têm o sonho de atuar nos bastidores por não serem vistos. É de extrema importância que tomemos cuidado para que o ego não sobressaia. E em contrapartida, não deixar que os encantos dos elogios tirem o brilho dos talentos escondidos nos bastidores, que às vezes não são vistos. Deus vê e zela por todos os sinceros. Que comentário sensacional. Muito, muito bom, Cláudio. E tem também o comentário do Ayrton, que está bem longe de nós aqui. O Ayrton deixou o comentário, né? Nós podemos também desenvolver nossos dons e também dons novos.
Nunca participei dos desbravadores em minha infância. Nunca cheguei perto de uma mesa de som, nem muito menos preguei. Mas eu pedi para Deus me ajudar a desenvolver esses e outros dons, e também era minha vontade aprender para poder contribuir para a obra de Deus. Se pedimos, com certeza Ele nos ajudará. Olha que benção, né? O Arthur falou aí, ó, e hoje é um ótimo pregador, um ótimo diretor dos desbravadores, e se não, o nosso melhor sonoplasta da igreja. Então olha como Deus abençoa a pessoa que está disposta a servir, né? Agora eu queria perguntar, antes de nós lermos mais um comentário, senão a gente não consegue avançar aqui, né? Mas eu queria perguntar, quais são os propósitos? Ele só trouxe para nós 3 propósitos, né? Para nós não fugir muito, os 3 principais propósitos dos dons. Por que Deus concede os dons para nós? Tem 3 principais propósitos. Eu vou ler o texto, e aí vocês podem, né, em cima desse texto, fazer reflexão, né? 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Opa, não era esse aqui, era Efésios, tá? Isso. E ele mesmo concedeu, Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então tem 3 propósitos que nós tiramos aqui, dos dons. Seria o aperfeiçoamento nos serviços aos outros. Então, a edificação é servir ao nosso próximo. Servir ao nosso próximo. Também a união da igreja, união do corpo na fé. Perfeito. Em Cristo Jesus, e que tenhamos pleno conhecimento de Jesus Cristo. Muito bom, esses 3. Eu anotei aqui também, no meu, né, que é isso aqui. Edificação do corpo de Cristo, fazer a igreja crescer e ajudar na nossa própria salvação. Né? Porque se a gente enterra o talento, se enterra o dom, né? Porque o dom às vezes é uma forma de Deus usar na nossa santificação. Né? Então vamos só para aquela perguntinha que eu falei que nós ia fazer no começo para ajudar as pessoas. Como que a pessoa pode fazer para descobrir seus dons? Né? Para que ninguém saia com dúvida. Como que a pessoa pode fazer, então, para descobrir os dons que Deus deu para ela? Vocês têm algumas dicas aí? Vamos ler o texto antes? Tem um texto aqui que pode servir de base, né? Eu acho assim, uma das dicas, antes de você ler o texto, é você praticar alguma coisa que chame atenção. E o que eu não gostaria assim de sair daqui sem falar, que eu achei muito importante, é que também uma das funções da liderança é ajudar as pessoas a descobrir o dom, né? A usar o dom. E também ensinar. A gente percebe que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, ela ainda está nova, e às vezes ela não consegue se ver em nenhum lugar ali. Então, cabe a nós, muitas vezes, estar ali ajudando, mas a gente também tem que fazer como Cristo fez, ensinar. A gente também não pode exigir que ela esteja ali fazendo algo, mas sem ensinar. Então, hoje, a gente vê assim, no campo de trabalho, tudo hoje a gente tem aperfeiçoamentos, a gente está sempre fazendo curso, formação. Né? Então é importante, eu acho assim, quando a pessoa está numa função, num cargo, está tendo essas formações. Né? Então cabe a nós, líderes também, ajudar essas pessoas a descobrir esse dom. E aí a pessoa também tem que se pôr de forma proativa, a querer fazer alguma coisa. Né? Não adianta também as pessoas incentivar, ensinar, mas ninguém quer fazer nada. Né? Então, se você se colocar de uma forma que eu quero aprender, fazer algo como o Ayrton colocou o exemplo dele, então, com certeza, ele vai descobrir o dom que ele tem. Com certeza. Vai capacitar, né? Capacitar. O que não pode é sempre estar ali, né? Não, não e não. Ó, né? bem em linha com o que você comentou, ali o comentário do pastor, né? Uhum. Muitos ficam em dúvida a respeito dos seus dons porque focam naquilo que não sabem fazer e se esquecem de olhar para aquilo que sabem fazer. A pergunta mais importante não é o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, né? Mas sim como transformar o que eu sei fazer em um ministério pessoal. Muito bom. Diego, só mais uma coisa, acho que se nós tivéssemos tempo aqui para cada um de nós falar um pouquinho da sua experiência, às vezes até de estar aqui,
né? Sim. Porque às vezes você fica pensando assim, a primeira vez que o pastor me ligou, me falou para estar aqui, eu pensei assim, nossa, né? Você dá aquele frio assim na barriga, já né? fiquei Mas nervoso. quer dizer, você tem que como dizer assim, você tem que se desafiar, entendeu? Dá um frio na barriga? Dá. Mas você tem que se Mas é desafiar, necessário, é né? necessário. Estuda, vai lá, tenta, né? Então, quer dizer, agora tem pessoas que falam assim, eu não sei fazer nada, mas também não tenta, não se desafia, Sidney, né? isso que Então você falou temos que nos desafiar. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? não é para ser. Entendeu? Né? Então, assim, quem está em casa aí ouvindo. Ficou o apelo aqui, Ficou ó, baseado no que a Silene falou. É. O pastor vai ligar para você durante a semana, para você participar aqui do E Lição diga Flix. sim, né? Diga sim, né? Aí o pastor já liga e fala assim: eu não aceito não como resposta. Às vezes a gente vai conversar aqui, já vê alguns nomes, pastor. Então, ó, o pastor vai te ligar, diga sim. Né? É um detalhe importantíssimo. A questão da consagração. Você está disposto, disponível para que Deus use você como instrumento dele. Quando a gente se dispõe a servir a Deus, aí tudo isso que nós estamos falando aqui faz sentido. Dos talentos, dos dons, se usado para Deus, com certeza terão sucesso para a pregação do Evangelho, para a eternidade, como nós falamos aquela hora. O nosso irmão Claudinei lá do Pontal do Marap deixou um comentário também. É sempre bom lembrar que os dons não são dados a nós para possuirmos como uma propriedade de uso pessoal, mas ele nos concede esse dom, ou seja, é a concessão de uso para ser usado na obra em favor da salvação das pessoas. Então, olha, acho que a palavra melhor para definir não é nem dado, é um comodato, né? O senhor deu, é um Exatamente. comodato. Ele está te emprestando para você usar. Muito bom. Acho que finalizar aqui a minha parte, né, que já está no finalzinho. Eu parei agora para imaginar, nós estamos vivendo um período de uma pandemia, né? Muitas pessoas estão morrendo, né? Aqui no Brasil, quase todos os dias, né, a gente vê as reportagens dizendo que é 1.000 pessoas, 1.200 pessoas morrendo por dia. Eu fico imaginando, Deus tem pessoas em contato com essas pessoas que estão no final da sua trajetória, ali nos hospitais. Deus, quem sabe, tem ali um enfermeiro, tem um médico, né, tem o que limpa o hospital, né, para quando entrar aquelas pessoas, né, debilitadas na saúde, ela passar uma mensagem, quem sabe a sua última vez que ela vai ouvir falar de Deus, ou receber um apelo naquele momento, antes de, né, de finalizar a sua trajetória. Então, assim, Deus, né, ele não tá dormindo, né? Ele tem os seus instrumentos e ele quer usar cada um de nós, aonde no nosso campo missionário ali, ele quer nos usar para que a gente possa contribuir, crescer espiritualmente, né? E ajudar com que outras pessoas também conheçam esse Deus que, né, dá a gente esses dons e aí ajudar no crescimento, que eu acho que é o fundamental, o crescimento no corpo de Cristo, né? Então, amém. Eu vou ter que encerrar, né? Mas eu gostaria que cada um fizesse seu comentário final, que o Natan já fez o dele. Uma parte, talvez, que você tenha achado importante, que você gostaria, Selene, de pontuar antes de nós finalizarmos. E aí vou dar a oportunidade de cada um falar também, e daí a gente encerra. São muitos comentários. Essa lição ela veio recheada de muitos comentários bons, né? Mas o que eu gostaria de deixar é aquilo que eu já falei, né? Não, diga sim, mesmo que te dê o friozinho na barriga quando você for convidado a fazer qualquer coisa, né? Para Deus, seja na igreja, agora a gente está aqui online, né? Então, seja aqui. Se você receber o convite, venha. Muito obrigado. Olha, muito bom comentário. Quem quiser primeiro? Primeiras damas? Eu vou pegar esse trecho aqui de Ellen White, não sei se você vai falar no final. Ó, o pessoal tá sabendo que sempre leio meus comentários, mas essa semana eu já vim precavido. Eu já escolhi 3 textos diferentes. Se alguém ler, eu já peguei 3 linhas de apelo. Então, se você ler o meu, eu vou pro segundo. Tem A, B e C de opção aí. Eu sabia, Diego, que você ia falar alguma coisa. É um pequeno trecho, como eu falei antes, né, que eu gosto de destacar. Ele distribui os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera retorno correspondente, né? Então, como foi estudado aqui, né, até onde conseguimos compartilhar o conhecimento, né? Então, Deus dá a todos os dons, né, de acordo com a sua personalidade. E aqueles que estão em dúvida, como eu falei sobre a minha situação,
Deus falou comigo no texto de Tiago 1, versículo 5, na questão de buscar sabedoria, né? Muito bom. Muito bom. Kleuber, né? Isso. Mas eu gostaria de fechar com um resumo que eu fiz aqui na lição de quinta-feira, pegando aí todo um contexto da lição. Eu escrevi assim: Deus não se importa quantos dons você ou eu tenho, mas sim o que faz com o que você e eu tenho. Então, se nós temos o dom, Deus se importa com isso. O que você faz com o dom que você tem? Isso que você falou é tão importante, Kleuber, que o elogio que o Senhor, né, na parábola dos talentos de quinta-feira, que muito bom, infelizmente não deu tempo de nós debatermos sobre, mas o elogio que ele deu para aquele que recebeu 5 talentos, para aquele que recebeu 2 talentos, foi o mesmo, né? Ele não se importa com a quantidade de talentos, né? Até ali não é nem a quantidade, né? É uma diversidade, né? Ele se importa com o que a gente faz mesmo com o talento, né? Então, realmente, gostei muito. Deixa eu ler o comentário da Cleoma, e daí eu vou para o meu apelo. Precisamos contemplar a vida e o trabalho de Jesus como servo modelo. Quanto à responsabilidade do crente como servo de Deus, está a sua obediência irrestrita à vontade do Senhor, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:6. Obrigado pelo comentário. Eu realmente gostaria de falar muita coisa ainda. De fato, eu comentei, acho que com a Maiara ali mais cedo, que só o que eu anotei aqui eu podia falar 1 hora sozinho, porque era muita coisa. Essa lição realmente está muito rica de conteúdo. Eu vou deixar os meus comentários lá no grupo da igreja depois, para quem quiser ler também, né? Não precisa, né? Mas, eu gostaria de pontuar com vocês uma questão que marcou para mim, que é a necessidade que nós temos de usar os nossos dons, não enterrar os nossos dons, usá-los. A parábola dos talentos ela é muito oportuna nesse momento, porque senão a gente perde, né? Tem um texto de Ellen White, que você não leu o meu texto, então eu vou ler. Eu gostei de 2 textos de Ellen White. Um está ali na parte de sábado, lá no começo, que ela fala na ciência do bom viver. Não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não tem limite, né? E o outro texto que eu gostei muito, que ela fala em parábolas de Jesus: somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. Sabe, quando eu olho para os apóstolos de Jesus, tem um em especial que me chama a atenção, que é Judas Iscariotes. Quando você olha para todos os apóstolos, ele para mim era o mais capacitado. Se a gente falou que Mateus, né, o cobrador de impostos, ele era bom com matemática, mas Judas era melhor ainda. Ele é melhor ainda. Tanto que ele foi responsável pela tesouraria do grupo. Ele era o responsável pela tesouraria do grupo. Você fala de liderança, Judas era um líder nato. Ele era muito bom, ele era inteligente, ele era escriba. Ele sabia ler, escrever, uma habilidade de poucos daquela época. Então, assim, dentre talvez os 12, todos os 12 ali, o mais capacitado aos olhos do mundo era Judas. Mas ele enterrou seus talentos. Tão inteligente que ele achava, de se achar a cabeça, que ele falou: eu vou deixar aqui, ajudar a aprender Jesus, porque quando ele for preso, ele vai se revelar para assumir o reinado. Ele achava que ele estava no comando. Mas ele errou, porque ele enterrou os seus talentos. E quando nós enterramos os talentos, acontece que nem aconteceu na parábola. Quando nós enterramos os talentos, o Senhor da obra, do trabalho, ele tira e ele entrega para o outro, para quem vai fazer. E ao ver o que Judas fez, ele enterrar o seu talento, eu vejo que dali Deus pegou esse talento e levantou Paulo. Parece que levanta Paulo. E aí você vê em Paulo outra pessoa extremamente inteligente, extremamente capacitada, extremamente motivada e focada, disciplinada para cumprir aquela obra. O meu apelo para você hoje é que você use o seu talento. Não enterre o seu talento.
procure estudar, procure focar e desenvolver, procure estudar, né? Aqui tem, leia Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Esses 3 textos vão ajudar você a identificar quais são os dons que tem na igreja de Deus e se você se encaixa em um desses, né? Procure ter um feedback da sua igreja, dos seus líderes. Passe tempo, você vai encontrar o seu talento, você vai encontrar o dom que Deus deu para você e use para a obra de Deus, somente para a honra e glória de Deus. Tem um provérbio bem famoso, né? Uma historinha que eles fazem com o burrinho que carregou Jesus na entrada para Jerusalém. Ele chegou em casa e ele contou para a mãe dele: eu entrei em Jerusalém, as pessoas começaram a baixar as folhas, né? E começaram a bater palma e cantavam, estavam muito felizes porque eu estava entrando em Jerusalém, né? E aí a mãe dele pegou e puxou a orelha dele e falou: calma aí, quem você estava carregando? Não era para você, é para Jesus. Quando nós formos utilizar os nossos talentos, depois que você descobriu o seu talento, nunca se esqueça disso. Quem você está representando? A honra, a glória pelos seus dons não é para você. A honra e glória dos seus dons é para mostrar Jesus. Então que nós possamos, conscienciosos disso, buscar encontrar nossos dons, desenvolvê-los para a obra do Senhor e, acima de tudo, utilizá-los para a honra e glória de Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração. Convido você a curvar sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nosso amado Deus, Senhor, nós passamos por essa lição, estudamos essa lição tão maravilhosa, com conteúdo tão extenso, mas tão rico, Pai, em sabedoria, Senhor. Deus, rogamos a Ti, Pai, que cada uma das pessoas que ouviram, que estudaram, né, que debateram aqui conosco, que nós possamos, Senhor, interiorizar esse conteúdo. Nós possamos aprender, Pai, aprender mais de Ti, aprender da Sua palavra, que é tão rica em sabedoria, e que essa sabedoria possa entrar no nosso ser e nós possamos nos tornar sábios pela Sua vontade, Senhor. Pai, ajuda cada uma das pessoas que aqui estiveram, as pessoas que ouviram, para que nós consigamos, Senhor, entender que o Senhor dá os dons a cada um de nós. Nenhum de nós está sem dom, Pai. Nenhum de nós ficou sem esse presente de Ti. Nos ajude, Senhor, a identificar o dom que o Senhor nos deu, desenvolvê-lo, Pai, da melhor forma possível. Como diz Aristóteles, né? A excelência não é um ato, mas é um hábito. Nós possamos, Senhor, desenvolver o nosso dom pelo hábito de usá-lo na Sua obra, praticá-lo para o bem da nossa igreja, para a edificação do corpo da igreja, para a proclamação do Evangelho, para a nossa santificação também, para que todos juntos, unidos na diversidade, mas na unidade também, Senhor, levar a Tua mensagem, terminar de proclamar esse Evangelho para que o Senhor volte logo para nos buscar. É o que pedimos, não porque nós temos méritos, mas pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.